A ideia hoje é trazer um pouco do conceito de inconsciente, né? Na psicologia do Jung, não vai ser possível falar da psicologia dele sem falar de inconsciente, né? O inconsciente vai ser uma questão fundamental para o entendimento da psicologia do Jung. Ele vai partir sempre do ponto de vista de que existem... Eu vou usar a palavra sistemas aqui, não é a melhor palavra, mas acho que para essa nossa conversa funciona, né? Então ele vai partir sempre desse ponto de vista de que existem dois sistemas na psique, né? Que vão estar constantemente em relação um com o outro, né? Um seria o campo da consciência e o outro o inconsciente, né? Na observação dessa relação, o Jung coloca que a consciência ela pode ser perturbada, compensada ou complementada pelo inconsciente, né? E a gente não vai poder perder isso de vista nunca, né? Então a ideia hoje é falar um pouco sobre a definição do Jung de inconsciente. Mas sempre que a gente estiver pensando na psicologia do Jung, a gente tem que pensar nessa relação entre os dois sistemas, a consciência e o inconsciente. O Jung, ele tinha uma grande preocupação com o entendimento dos conceitos que ele estava trazendo, né? E com as confusões que a não delimitação desses conceitos poderia causar. E ele vai passar uma boa parte da obra delimitando esses conceitos. E é uma dessas delimitações que eu vou trazer aqui para vocês, né? No livro Tipos Psicológicos, o Jung ele diz a respeito dessa preocupação que ele tem, né, com a delimitação dos conceitos, né? Ele diz o seguinte, para a gente entender um pouco, citando o Jung, né? Mas sei por experiência que todas as precauções são poucas, precisamente em obras psicológicas, no que diz respeito a conceito e expressões, visto que, de fato, observam-se no âmbito da psicologia as maiores variações nos conceitos, dando origem às mais pertinazes e errôneas interpretações. Então ele já coloca aí o nosso problema. A gente tem um problema que é a delimitação dos conceitos. E é interessante que o próprio Jung ele propõe uma solução, né? E qual que é a solução que ele propõe? Ele diz o seguinte, citando o Jung novamente. O investigador terá de esforçar-se pessoalmente em dar pelo menos aos seus próprios conceitos alguma solidez e exatidão. A melhor maneira de fazê-lo é explicando os significados dos conceitos de que se serviu em suas obras, de maneira que todo mundo fique em situação de saber o que com eles se pretende exprimir. E é interessante por isso, o Jung vai passar grande parte da obra realmente delimitando os conceitos, né? E por que ele está fazendo isso? Não é simplesmente por um preciosismo, é por uma necessidade. E acho que com o passar do tempo e pensando agora na nossa realidade, alguns conceitos do Jung, eles acabaram sendo popularizados. E eles caíram numa espécie de senso comum. E o que se entende por essas palavras não é exatamente a coisa que o Jung estava querendo exprimir com elas. Então a gente vai ter que tomar esse cuidado, assim, principalmente na leitura da obra, e em toda aproximação que a gente tiver com a proposta junguiana. Para entender, porque às vezes esse conceito ele é usado de uma forma no senso comum, mas ele vai estar ali na obra referenciando uma coisa um pouco diferente do que a gente entende normalmente. Então é uma preocupação que vai estar sempre na nossa mente aí quando a gente estiver lendo Jung, né? E daí a necessidade de aprofundar mesmo e de começar a fazer a relação da psicologia com outras áreas, né? O Jung vai beber de outras fontes para poder se apoiar também. Então, sabendo disso e em respeito a isso, eu vou trazer a definição que o Jung coloca de inconsciente, né? Para a gente ir a partir das palavras dele, né? O que vai ser inconsciente para Jung? No livro Tipos Psicológicos, que é o volume 6 das obras completas, sei lá, volume 6, é esse daqui, desse aparelho. Esse aqui é o livro Tipos Psicológicos, que é o volume 6 da obra completa, né? Nesse livro, a partir da página, mais ou menos da página 420, o Jung vai fazer um glossário com algumas definições de alguns termos que ele vai se utilizar durante a obra dele. Então é interessante para a gente já, para um começo, na dúvida, dá uma procurada nesse livro, dá uma procurada lá no glossário, às vezes tem uma definição ali que já ajuda a gente a saber mais ou menos do que ele está falando. E eu vou trazer a definição de inconsciente que aparece nesse livro, lá no Tipos Psicológicos. Essa definição ela vai estar lá no parágrafo 847. Isso é interessante também, a obra completa ela está marcada por parágrafo.
isso ajuda a gente a se localizar um pouquinho mais fácil. Ele coloca assim, ó, sobre o inconsciente, né? Para mim, esse conceito, o conceito de inconsciente, é exclusivamente psicológico e não filosófico, no sentido metafísico. Isso já é interessante, ele já dá uma diferenciação para a gente. Então, assim, a ideia dele de inconsciente é exclusivamente psicológico. Não é um conceito filosófico no sentido metafísico, né, de algo que está para além da possibilidade de conhecimento. E ele continua, ele diz que o inconsciente é um conceito limite psicológico que abrange todos os conteúdos ou processos psíquicos que não são conscientes, isto é, que não estão relacionados com o eu de modo perceptível. Então, olha que interessante, ele coloca que o inconsciente, para ele, é um conceito limite psicológico. O que ele quer dizer com isso, assim, no meu entendimento? Ele está dizendo para a gente o seguinte, é como se ele traçasse uma linha, né, no final da consciência ali. Tudo que é consciente, a gente faz uma linha. O que tiver para lá dessa linha é o inconsciente. A questão é o seguinte, a gente não sabe o que está para lá dessa linha, a gente só tem acesso ao que está na consciência. Então, assim, o conceito, ele é limítrofe por causa disso. Ele limita a área da consciência e afirma que depois disso a gente não sabe o que é. E aí a gente coloca o nome de inconsciente para entender que isso é realmente desconhecido. Então, do inconsciente, a gente não sabe, ele está fora da nossa possibilidade de conhecimento. Então, é essa a ideia do conceito limite ali que ele está traçando, né? O que não estiver em relação com o nosso eu, do modo perceptível, o que estiver fora disso, ele vai chamar de inconsciente. Mas é interessante a gente entender isso para a gente não fazer muita confusão. A única coisa que ele está afirmando é que ele não sabe nada sobre o inconsciente. Isso está fora da nossa possibilidade. A gente vai ter acesso aos produtos do inconsciente quando eles entrarem na consciência. Então, a gente está falando de um termo simplesmente para apontar que a gente não sabe do que a gente está falando. É estranho e é um pouco contraintuitivo isso, mas a definição é essa. Assim. A gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, a galera dá uma misturada nisso assim, e ganha até um ar meio religioso estranho assim, no inconsciente. Né? Aí, às vezes, dá uma ideia de que o inconsciente é uma supermente conectada, que a gente pode acessar de alguma forma. Não é isso que o Jung está falando, assim, aí cada um com a sua vertente, né, vão ter outras possibilidades mais esotéricas que vão trazer isso, mas aqui a gente já precisa dar essa separada. O Jung não sabe o que é o inconsciente, ele é inconsciente, ele é desconhecido, e a gente só vai saber o que sair desse inconsciente e entrar no campo da consciência. É sobre esses produtos que entram na consciência que a gente vai poder falar e é em cima deles que a gente vai juntar os dados para conseguir fazer uma espécie de classificação desses conteúdos. Mas a gente não está fazendo nenhuma afirmação sobre o inconsciente. Aí vai vir um questionamento, assim, mas tem alguns conceitos do Jung que estão no inconsciente de alguma forma. Sempre que a gente fizer essa conceituação, ela vai funcionar como uma espécie de... é um como se... Né? A gente imagina que é isso, a gente levanta essa hipótese para poder trabalhar e para poder organizar os conteúdos. Mas, assim, a última palavra a gente não sabe porque realmente está fora da nossa possibilidade. Essa é uma parte muito difícil de entender e às vezes muito estranha, mas uma coisa que pode ajudar, e não sei se ajuda porque é uma leitura difícil também, mas é fazer uma leitura da crítica da razão pura do Kant, né? O Jung vai ter uma base kantiana e vai ser influenciado pelo Kant diretamente. Então, esse conceito do inconsciente, ele tem uma relação direta com essa base kantiana. Então, acho que no aprofundamento é interessante, de repente, vocês buscarem um pouco de estudo do Kant para conseguir entender o que ele está falando. Como não é o nosso foco aqui, eu vou continuar. Ele segue a definição lá no livro Tipos Psicológicos, falando o seguinte, ó, a justificação para falar da experiência de processos inconscientes deriva, para mim, única e exclusivamente da experiência. Olha que interessante, ele fala que deriva, para mim, única e exclusivamente da experiência. Ele está apontando aqui que ele não está criando uma teoria e aplicando o modelo teórico que ele criou no inconsciente. Não, ele está juntando as experiências. Ele está juntando os produtos que aparecem. Ele está mostrando aí o ponto de vista dele como um ponto de vista empírico mesmo, né? Um empírico descritivo, né? De que percebe o
o fenômeno quando ele aparece e tenta descrever esse fenômeno. E aí ele segue. E, sobretudo, da experiência psicopatológica, onde vemos claramente que, num caso de amnésia histérica, por exemplo, o eu nada sabe da existência de complexos psíquicos difusos, mas que um simples procedimento hipnótico consegue, de um momento para o outro, reproduzir plenamente o conteúdo perdido. Impossível é fixar a abrangência do inconsciente. Então, olha que interessante. Impossível é fixar a abrangência do inconsciente. Então, até onde vai o inconsciente? A gente não tem a menor ideia. O que tem no inconsciente? A gente tem hipóteses, mas a gente sabe tudo que tem lá? Não, a gente não sabe. A gente sabe que tipo de coisa vai aparecer no futuro, ou que tipo de produto? Não, a gente não sabe. E é complicado isso porque dá uma vontade de saber. A gente tem vontade de dar esse saltinho ali. Mas a gente não pode porque a possibilidade do conhecimento psicológico não permite isso pra gente, né? Então ele segue, ó. Saber... vou voltar só para a gente não perder. Impossível é fixar a abrangência do inconsciente. Isto é, saber quais conteúdos nele se contém. Sobre isso, decide apenas a experiência. Através da experiência, sabemos, por exemplo, que conteúdos conscientes podem tornar-se inconscientes, por causa da perda de seu valor energético. Sabemos pela experiência que esses mesmos conteúdos que estão abaixo do limiar da consciência não desaparecem simplesmente, e que, oportunamente, mesmo após decênios, podem emergir das profundezas, verificando-se alguma circunstância favorável, como, por exemplo, o sonho, a hipnose, a criptomnésia ou um reavivamento de associações com conteúdo esquecido. Para tentar simplificar isso, a gente pode pensar assim, ó, tem algumas coisas que, às vezes, elas estão no campo da consciência, mas elas acabam saindo do campo da consciência e caindo nisso que a gente deu o nome de inconsciente. E elas ficam ali fora de acesso. Um exemplo bom para a gente perceber isso, acho que vocês podem fazer o exercício em casa. Vocês vão perceber esse sentido, esse trânsito que algumas coisas têm aí do inconsciente para a consciência, da consciência para o inconsciente. Um exercício interessante, não sei se eu sou muito velho e eu vou citar um negócio que talvez vocês não tenham em casa, mas quem tiver aqueles álbuns de família, lembra que tirava foto, botava naqueles albinhos, um plastiquinho assim? Pega uma bem antiga, pega um álbum bem antigo desse, começa a olhar aquelas fotos. E presta atenção no tanto de memórias que vão aparecer na sua consciência que antes você nem lembrava de repente, um dia específico, ou um acontecimento que não estava ali no campo da consciência. Mas a partir do momento que você começa a olhar essas fotos, começa a reativar as associações, de alguma forma, essas memórias elas retornam para a consciência, né? Eu acho que esse é um exemplo, pelo menos para mim, mais fácil. Espero que vocês tenham esses álbuns aí e eu não esteja muito velho ainda.